E aí galera, nesse vídeo, como vocês viram no trailer que já passou aqui, eu vou falar sobre o tema chamado escola. Alguns acham que é o inferno, alguns acham que é o céu e outros acham que eu tô nem aí. Vou falar de vários tópicos, algumas dicas e etc. E o primeiro tópico que eu vou falar sobre a escola seria mais ou menos sobre os prós e os contras da escola. Vamos falar primeiro sobre os prós e depois os contras. A primeira coisa do pró da escola são os amigos. Comum, assim, os amigos. Bem, os amigos, eles te divertem, fazem loucuras. Um monte de coisa, te ajuda, te atrapalha. Você passa raiva com eles, fica animado, coisa assim. E também aquele que não tem amigo nenhum, o único amigo seu é ou a professora, ou o faxineiro, ou é mesmo aquela pessoa, até mesmo os livros são amigos daquela pessoa. Então, amigos para aquela pessoa que não tem amigão, na verdade é um contra. Mas é seguir a vida. O outro tópico seria outro prós do tópico aí seria basicamente os grupos sociais. Por quê? Para alguns serão pró e outros é contra. Pró porque nos grupos sociais você pode ser famoso, o gato da escola, os valentões, os CDFs, o grupo musical, um monte de grupo. E também tem nos contras que a pessoa não tem grupo nenhum, ela fica largado lá naquele cantinho e ninguém tá nem aí pra ela. Por isso seria um contra. Na verdade, são os isolados, que basicamente tudo é contra da escola. Quase tudo. E uma coisa pra você, uma dica pra você que é isolado, coisa e tal. Já que você não é antissocial e não consegue fazer amizade nenhuma numa escola, porque talvez algumas pessoas não prestam pra nada isso, ou falam um assunto que você odeia, ou falam coisa que te incomoda, qualquer coisa assim, fica nos livros mesmo, tá? Fica naquele tema mesmo. Uma coisa também é os pais. O que os pais têm a ver com a escola? Vou dar um exemplo. Os pais estarem na escola. Bem, por exemplo, tem vários tipos de pais. Os pais responsáveis que participam, que perguntam sobre o filho, ajudam. Os pais irresponsáveis que não estão nem aí pro filho. Tem alguns aí dos alunos que têm pais irresponsáveis. Isso, ou estão ocupados demais para saber da vida do filho. Tipo, tem uma reunião, não, tem que trabalhar. Se eu trabalhar, eu não vou botar comida na mesa. Aí eu entendo, mas tem os pais que tá até com tempo, até com um monte de coisa, só que realmente não quer ajudar o filho. Também tem o pai automático, que pergunta como é que vai o filho, meus filhos vai falar um monte de coisa, vai falar, mas agora tu foi estuprado na escola. E o pai tá falando, legal. Isso é o modo pai automático. Isso que é o modo pai automático, né? Mas enfim, eu tenho dos pais responsáveis que perguntam, pelo menos a minha mãe né, que fica toda hora aparecendo, então vocês já viram algumas vezes ela, coisa e tal. E também sempre vai ter um Duff na escola. Qualquer grupo, até você pode ser o alto Duff. Você tem um Duff do musical, o Duff do canto, o Duff do sei lá, do CDF, um monte de coisa. Sempre vai ter um Duff. Você conhece ou é um Duff. O que é um Duff? São simples desengonçado, feio, útil e fofa. Mas você não precisa ser necessariamente feia e gorda para ser um Duff. Você pode ser linda e maravilhosa, mas se suas amigas ou amigos forem mais bonitos que você ou mais populares, você é um Duff. Então, mas se contente com isso e aceite que você é um Duff, porque não tem como escapar. E esse é uma resumida da outra também de história, é também as matérias de história. Tipo, os professores. Tem aquele professor que ensina
de uma forma mágica, que você consegue ver tudo aquilo que você consegue entender de uma forma suavidade, e você tira nota máxima na prova sem precisar nem estudar. Nem abrir o caderno ou um livro e já tirei 9, 8 na prova. Isso aconteceu uma vez comigo. É um caso de história. A professora ensina tão bem que todo mundo aprende, todo mundo tem gravado. Aquele que não grava é porque eu não presto atenção na aula ou porque tem dificuldade mesmo. Mas aí é com a pessoa mesmo. Não é o caso de matemática. Todo mundo de matemática fala: eu aprendi. Na hora da prova tinha um zero bem grande naquela prova. Porque ela começa a explicar, elas ficam, tá fácil isso aí. Só que aí ela multiplica com raiz quadrada, com potenciação, é sobre sei lá o que de raiz, aí tem aí entra aquela musiquinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, aí um monte de coisa, você multiplica pela potenciação, sei lá o que. É tipo aquele meme mesmo. Deus criou 2 mais 2 é igual a 4. Satanás com inveja criou uma raiz, sei lá o que, um monte de coisa lá. Aí sua cabeça explode, você vai lá, você tenta ajudar, você tenta ver o livro, tenta fazer sozinho com a calculadora. Aí pede ajuda pra professora, a professora explica, mas você também não entendeu nada. E seu destino é reprovação. Mas é difícil. Tipo, ciência, se você prestar atenção, você consegue. Tipo, eu pensava que física seria bem mais difícil, mas por enquanto dá pra acompanhar ainda. Matemática não, ela não pisa no freio pra você acompanhar com a matemática, não. Ela vai acelerar, te joga poeira, lama, um monte de coisa em cima de você e você fica ferrado na vida. É a matemática que ferra a vida da gente, na verdade. Mas a gente vai ter que usar a matemática na vida várias vezes. Então, esse é um resuminho da escola. A escola pode ser um inferno na sua vida, atrapalhar a sua vida, um monte de coisa, ou ela pode ser uma passagem para sua vida. Como ela pode ferrar só com sua vida? Bem, ela pode simplesmente ferrar com sua vida como seus pais brigam com você perde um monte de coisa, perde tempo, você sofre bullying, um monte de coisa, os valentões vão... e outra coisa, questão do bullying. Muita gente na sala comendo que eu fico olhando pro meio do nada com aquela cara de sonsa. Eu sou assim porque eu fico pensando no que vou fazer. Então, todo mundo aí, do nada, não fica parado, porque a alma tá voltando pro corpo. Coisa e tal. Tipo assim, mas coisa e tal. Tô nem aí, minha filha. Tô nem aí. Me deixa ficar sonsa em paz. É uma coisa minha, assim. Quando vocês fazem alguma coisa errada, ou quando você tá com um cabelo horrível, eu não reclamo. Não fica nem zoando com essa cara. Mas quando você fica olhando pro meio do nada, a pessoa reclama. Então, eu fico na minha e vocês ficam na sua, tá? E se for falar alguma coisa ruim de mim, fala na minha cara, pelo amor de Deus. Porque você não é covarde pra fazer isso. Se você for covarde, você fica falando 300 contas. Então não seja covarde de vir falar na minha cara. Entendeu? Só um recado mesmo. Que eu queria falar na frente de vocês mesmo. Eu tô aproveitando esse vídeo pra falar mesmo. Então, e como a escola pode ajudar? Se você for uma pessoa dedicada a enfiar a cara nos livros, como a maioria das pessoas não fazem, eu era assim, mas eu acabei perdendo por má influência. E algumas pessoas aí, elas têm um certo potencial, são inteligentes, até mesmo que não parece, são pessoas legais, divertidas, só que fica brincando na sala de aula porque, tipo, é divertido, a pessoa quer divertir, tipo, se é o único momento que você pode divertir, que fica acabando brincando. Mas eu falo, se esforça um pouquinho, tipo, nem precisa estudar um dia pra uma prova, faz isso pelo menos, você vai conseguir um futuro melhor na vida. Então esse é o resumo do vídeo. Eu queria falar sobre muita mais coisa, mas muito mesmo. Mas o vídeo só tem 3 minutos, infelizmente. Então, é isso. Beijo, tchau. Dá pausa.